estamos aqui, Igor Pulga com a gente hoje, e, e vou me aventurar aqui, né, Igor? Porque você sabe, aqui eu estou fazendo meu lado Imagina. investigadora. Você está indo super bem, pelo menos do que eu vi, eu achei incrível. Excelente âncora, podia mudar de profissão, Jô. Nova Marília Gabriela aí pra gente. Cara, podemos pensar nisso, hein? Fazer Eu acho uma carreira bem promissora, by the way, mas ok, depois a gente fala disso. Porque é um troço tão legal, você aprende tanta coisa, é tão interessante, por isso que eu tive essa ideia. Na verdade, ela surge daí, né? Ela surge de você poder, poxa, pessoas, todo mundo pudesse ter a oportunidade de ter esses papos, né? E aí tem aquela famosa mosquinha, que é alguém que hoje é o Zoom, né? Que fica gravando aqui nossa conversa para depois as outras pessoas poderem assistir. E está sendo super legal, assim, para mim está sendo super bacana e é um prazer ter você aqui, foi super legal você estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, estou super me divertindo, estou ansioso aqui, vamos lá. Bora lá, vamos fazer nosso bate-papo. Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria, assim, eu li o Infância Pálida no meio mensagem, e estou aqui no Clube de Criação fazendo propaganda do seu texto no meio mensagem, porque assim, quem não leu tem que ler, cara, porque é muito agradável, tem um storytelling, é muito bacana, assim, e te dá me deu uma sensação boa, porque fazia tempo que a gente não se via e tal, embora a gente já se conheça há um tempão. E me trouxe uma coisa tão mais pessoal e tal, de você contando. E nesse texto, para quem não leu ainda, ele conta um pouco da história dele, da infância e tal. E, e, e é muito bacana, vale super a pena ler, até quase como um conto, assim. É muito legal. Parabéns, achei muito bacana. Não, me sinto, nossa, estou lisonjeado, porque Então, tô aqui, comecei já falando que eu acho muito legal, porque assim, é uma oportunidade de você contar, a gente nunca sabe, né, da onde as pessoas, depois que elas chegam num determinado lugar, você fica sem saber completamente o passado, principalmente em São Paulo, né, onde as pessoas, cada um vem de um. Eu tenho a sensação de que dentro da propaganda, cada um vem de um canto. Porque como é a meca da propaganda, então vem todo mundo de todos os lugares para tentar, né, tentar Hollywood. E aí, é verdade. E eu me lembro que a gente tinha dentro da criação um grupo grande de Minas, do Sul, de um monte de lugar, e você começa a só ter contato com a vida dessas pessoas a partir do momento em que elas se tornam profissionais de propaganda, né? Então, todo o resto você fica meio sem saber. Então, acho que vale. Eu nem vou entrar aqui na sua infância, porque vocês leiam, por favor, o texto, que é muito, muito bacana. Obrigado, fico muito feliz. E aí, vamos entrar na história aqui de ver como bom, para quem não conhece, pelo menos o passado profissional do Igor, o Igor foi de propaganda há muito tempo e hoje ele é o diretor de marketing do Santander. Então, é um cara que já ganhou vários prêmios, várias coisas dentro da propaganda. E ele é um dos caras também que começou a história do digital. Então, ele estava no IG na época, e na época exatamente em que o Nizam estava no IG. Né? Então, era um começo ali que vinha muito de propaganda, tentando entender o universo digital. Conta um pouquinho para a gente desse início. Pô, que demais você puxar esse novelo aí, porque, nossa, maravilhoso falar sobre essa fase. E eu costumo até... eu lembro com muito carinho desse período da minha vida mesmo, Jô, porque eu diria que ali foi a minha graduação, ou seja, meu MBA, minha graduação, sei lá qual é a denominação mais justa, mas eu trabalhei 3 anos no IG e foi, assim, até hoje marca a minha vida. Eu sou muito grato a esse período porque foi quase que um desabrochar de tudo, ou seja, eu era literalmente um menino muito cru, muito ingênuo. Eu tinha tido uma passagem anterior pela Salles, que na época não era nem Publicis ainda, era Salles Darcy, mas foi muito rápido, assim, eu fiquei 6 meses trabalhando, entre 6 meses e 1 ano na Salles, e eu acabei indo para o IG exatamente porque a Salles era a agência de propaganda do IG. O Sérgio Valente estava lá na época,
eu trabalhava no time do IG e eu fazia coisas esdrúxulas, assim, eu cuidava das campanhas de calhau do IG. Então, imagina que o IG não conseguia vender o seu inventário de banners, né? Nessa época, imagina, era difícil de vender internet, então tinha muito banner disponível e tinha que ter uma estratégia mínima para você fazer um cross-sell em canais. Então, na época, assim, se você estava no Glamurama, você não sabia que existia o Babado. Se estava no Babado, não sabia que existia o Último Segundo, não sabia que existia o IG Sports, não sabia que existia o Árvore da Vida. Olha os nomes, coisas que nem existem mais. E eu era meio que o responsável por isso dentro da Salles, ou seja, eu cuidava de como que a gente vai tentar fazer essa transversalidade para que as pessoas que conheçam sites do IG conheçam outros sites que faziam parte desse guarda-chuva, né? Como se o IG fosse um portal, e era a primeira vez que um portal, na época, não tinha nomenclatura óbvia. Então, esse não existia por causa do IG, né? Isso é muito do Nizam mesmo, porque no UOL, você tinha uma monomarca, né? Então, você tinha o UOL Celebridade, o UOL Esporte, o UOL Notícias, o UOL Economia, o UOL qualquer coisa. Dentro do IG existia uma história de construir identidade de marcas próprias nos sites, né? Que eram ancoradas por pessoas famosas. Então, assim, é bem isso. Você tinha o Chique da Glória Calil, você tinha o Glamurama da Joyce Pascovitch, o Último Segundo era do Martina Suzuki, ou seja, tinham nomes muito fortes e existiam brandings específicos, né? Portanto, tinha uma parcela significativa de audiência que acessava especificamente esses sites e não entendia que aquilo fazia parte do IG. Então, eu era o menino que cuidava disso e tinha que tentar fazer tudo. E era uma mini agência, Jô, porque eu era o criativo do banner, o redator do banner, o designer do banner, o mídia do banner, o planejador do banner, porque, imagina, cara, um job desse tamanho não tinha a menor infraestrutura. Então, dá para alguém lá bem júnior e manda essa pessoa entregar algum tipo de resultado. E aí chegou num ponto que no IG entenderam que por que esse trabalho estava sendo feito numa agência, não estava sendo feito dentro da própria empresa. E aí eu recebi o convite para ir trabalhar lá num ambiente incrível, porque era um ambiente que tinha a Carla Sá como diretora de marketing, tinha o Nizam. Verdade. Era Foi só antes povo muito... um povo muito maluco, ou seja, o Martina Suzuki era uma celebridade na época, porque ele era, naquele momento, até poucos meses antes, ele era o diretor de redação da Folha e o apresentador do Roda Viva, então talvez, sei lá, fosse o jornalista com maior evidência no país. E você tinha o Mandic, que, para aqueles primórdios de internet, ele era o professor Pardal, né? Ou seja, ele era a sumidade em digital, tecnologia, aparecia em propaganda do governo federal, do lado daquelas antenas. E esses caras estavam num lugar... E por que eu tenho muito carinho e lembrança dessa época? Porque não existia nem essa terminologia, mas aquilo era uma startup. Eu comecei a trabalhar no IG e não tinham 50 pessoas, e eu cheguei a trabalhar numa empresa que tinha 1.000. Então... nenhum glamour de trabalhar numa empresa que está nascendo, ou seja, era caótico, não tinha processo, não tinha método, não tinha nada. Hoje é super bacana, né? As pessoas acham incrível isso, né? Então, teve uma coisa... que tem uma volta, né, a essa coisa meio gimpanesca, que é assim, você precisa fazer de tudo. A história de quando eles abriram a África foi a mesma coisa, eu era a única, fui a primeira redatora. Então não existia ninguém, a agência tinha os 5 sócios e quem estava começando ali, 3. Eu me lembro que no primeiro ano eram 20 pessoas É isso aí. no total para fazer amigo oculto de final de ano. Então, assim, você conseguir desenvolver uma visão mais ampla, mais holística mesmo do negócio, de tudo, e botar a mão na massa de tudo, a sensação que teve gente que não teve essa escola. E de repente essa escola voltou, né? Está todo mundo falando nos pequenos fornecedores que cada vez mais é quase uma agência de 1, 2, 3 pessoas, né? Então... Perfeito, exatamente. É um puta privilégio, é o que você falou. O exemplo da África, eu quando eu trabalhei na África já não vivi esse nascedouro da África. A África já era consolidada e grande e tal, já estava de pé, era duplex e tal. Mas eu vivi essa história do IG ser um negócio pequeno e é o que você falou, é uma escola, porque o fato de você, de fato, ter que corresponder com expectativas que não são exatamente da sua função, meio que você se vira, é muito rico. É muito oportuno. Você fica muito melhor. E tem que entender o cumplicidade. Entender o do outro, porque
Se não der certo, eu me lembro que tinha uma coisa era assim, era democrático o esporro. Então, assim, não interessa se foi a mídia, se foi eu. E é curioso, você falou que você era o redator, era o diretor de arte e tal, e depois você continuou o Caboré como mídia. Então, Isso mesmo. entendeu? Isso explica um pouco não foi o Caboré. O que foi que você ganhou como mídia? Não, como mídia eu fui indicado, eu ganhei como mídia mesmo. É isso aí. Exatamente. Então, olha que loucura. Quer dizer, na verdade, é um cara de comunicação. Então, Isso. é uma outra conversa. Eu sempre fui muito desapegado dessa história das funções em agência, né? De verdade, não por nada, muito por inocência, tá? Eu achava que, assim, eu só queria agregar valor, ou seja, qualquer coisa que eu me sentisse útil e que me desse algum prazer naquele momento, né, da minha vida, me realizava. Então, eu nunca fui muito, e aí é uma coisa, acho que eu devo super à minha mãe, assim, eu nunca fui muito relacionado nem a funções e nem à hierarquia. É uma coisa que nunca me pegou, assim, tal, entendeu? Eu sempre pensava assim, se eu tivesse uma função e uma rotina que me agregasse mais, era mais relevante do que necessariamente ter poder e status, né? E isso eu devo... Nunca... Isso é literalmente a transferência do caráter da minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito desapegada dessas coisas, tal, e de alguma forma, meio que por inércia, ela transferiu isso para mim. E ali era muito isso, ou seja, hoje as pessoas falam muito desses valores de gestão, né? Horizontal, sem hierarquia, tal. Mas eu vivi isso na prática, porque o IG não tinha processo. Então não tinha, quando não tem processo, quando não tem estrutura, tudo isso acontece espontaneamente. E por isso que eu tenho tanta saudade, porque é muito rico mesmo, ou seja, se você quiser, você tem espaço, porque o que não falta é trabalho, não falta oportunidade. Outra coisa, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de acesso. Exatamente. É uma questão de voz. Exatamente. Que é uma outra Isso. coisa. Você tem acesso a quem decide, ele te ouve. Pronto! Significa que se tiver alguma coisa super relevante, aquilo vai ser levado em conta. Entendeu? Não, total. Aí volta tudo, é muito louco como as coisas são cíclicas, né? Eu até ia falar mais para frente sobre essa coisa dos modelos das agências, e agora você pode falar como cliente. E a gente passou direto pela Covid. Covid não existiu, daqui a pouco a gente volta para a Covid. Tá, gente? A gente já está no futuro, já estamos lá no que vem por aí agora. Então, pensando sobre essa coisa desses novos modelos que estão sendo reconstruídos e acelerados aí pela Covid, tem duas coisas que me parece que, e aí eu queria ouvir você como cliente, tem duas coisas que me parece que estão aparecendo bastante, assim. O primeiro é essa coisa cíclica que vai e vem de você querer o especialista, aí depois não, eu quero tudo num lugar só. Aí daqui a pouco, não, agora eu quero especialista, aí passam uns anos, não, agora eu quero alguém que entenda tudo. Então a gente volta agora, eu tenho a sensação de que agora a gente está voltando um pouquinho para querer um pouco mais os especialistas. Me dá um pouquinho dessa sensação. No entanto, você trabalha com, eu não sei quais são seus outros fornecedores, mas eu sei que a sua agência de publicidade ela já tem um modelo relativamente novo, mas, no entanto, ela é uma agência full. Exato. Então... Deixa eu te contar o que eu penso. É muito bom essa história, porque isso é o que você falou, é cíclico e tem um paradigma aí, né, que é quase uma sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. Eu acho que é o seguinte, de verdade, acho que a Suno, né, e aí na figura muito do Guga, eu só sou o cliente, de alguma forma tenho muita abertura, muito acesso, ele é uma pessoa muito caridosa no sentido de ouvir mesmo, não na figura... Posso dizer isso de forma bem genuína, assim, não pelo fato de eu ser o cliente, mas muito aberto a entender e absorver qualquer tipo de opinião externa. Assim, é um cara muito solidário, né? Eu fico encantado com isso. Mas eu acho que ali tem uma combinação muito feliz, sabe, Jô? Porque é uma mistura das duas coisas. Eu acho que o Guga tem uma coisa de ter a humildade de saber que ele não pode ser especialista numa disciplina, o que não quer dizer que ele não possa prestar esse serviço. Desde que ele contrate o profissional especialista. Então, eu acho que o paradigma que está acontecendo agora é que o modelo era muito binário. Para você ter os especialistas, implicava que eu tinha que ter múltiplos fornecedores, porque o fornecedor na pessoa jurídica era especialista.
questão é, o nosso trabalho vive de pessoas, os talentos são individuais. Ou seja, então, por que o seu Guga, e não foi o que ele fez, contratou, ficou sócio de um cara que era super especialista em mídia programática, performance, um monte de coisa que não tem nada a ver com o DNA do seu Guga Ketzer. E esse cara presta o serviço para mim e constrói uma célula de trabalho lá dentro. Então, eu acho que o que acontece é esse desapego da formalização de empresas especializadas para você ter células especializadas que podem estar numa mesma empresa. Acho que a grande felicidade corporativa dele ali foi essa, ou seja, não existe a arrogância de ser full service, existe assim, você é um cliente que tem essa demanda? Então eu vou construir uma estrutura inteira dedicada, plugar, e vamos junto escolher essas pessoas, porque as empresas são pessoas. Então desaparece aquela que a gente... Eu vivi 20 anos no mercado publicitário, onde a gente tenta fazer factoides de métodos, processos, inteligência, mas é sobre gente. Ou seja, se você tiver a pessoa certa, a expertise e a especialização está instalada. E a gente não precisa desse devaneio, desse floreio, dessa coisa tão estrutural, da holding para funcionar. Então, eu acho que não é nem sobre o ganho da operação ser centralizada, porque é óbvio, né, você tira todos aqueles gargalos, né, de integração, de processo, né, de não ter problema de fluxo, de tráfego, que é muito bom estar num lugar só, mas também é difícil abdicar da especialização no momento de pulverização de tanto tipo de fragmentação no mercado publicitário. E aí eu acho que ele encontrou um modelo relevante que é assim, putz, cara, então vamos fazer branding? Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos listar aí os 6 melhores designers que poderiam trabalhar e vamos juntos tomar uma decisão e aí você fica confortável, é transparente, o cara vira meu sócio, então não vou terceirizar, entendeu? Vamos gerar uma relação de mais responsabilidade, não é um freela exatamente, é um partner. E eu acho que é uma coisa que o mercado publicitário já precisava amadurecer um pouco mais, viu, Jô? Porque trabalhando lá no banco, eu tive a oportunidade de ver coisas em consultorias que eu não entendo por que a gente nunca fez no mercado publicitário e me coloco na primeira pessoa porque eu me sinto uma pessoa do mercado publicitário. Eu estou trabalhando no banco, mas sou um cara do mercado publicitário. Seria cretino, né, fazer de outra forma. Eu estou anunciante, mas a minha carreira, eu fiquei 20 anos trabalhando no mercado publicitário. Então, seria meio hipócrita. E as consultorias têm uns modelos muito mais parecidos com produtora de filme, sabe, Jô? Ou seja, você vai lá, pede um trabalho para o cara pede 15 dias e volta com uma equipe multidisciplinar que ele vai contratar na casa do capeta, meu. E assim, e depois daquilo a gente tem uma empreitada aí que pode ser de uma semana ou de um ano. E a gente não estabeleceu essa cultura. Não há esse costume de fazer as coisas dessa forma. Então você carrega estruturas enormes em agências e depois elas têm que entregar o trabalho inteiro. Só que o trabalho tem especificidades. Então, daí você fala, pô, mas uma produtora, o job é um filme que funciona em uma semana. Eu acho meio míope, porque em consultoria tem trabalhos de 2, 3 anos, assim, que duram mais tempo que relações contratuais entre clientes e agências. Então, também não é justo usar esse álibi de que, assim, lógico, para produzir um filme funciona, mas para ter uma relação entre agência e cliente não funciona. Poxa, como não? Existe contrato dentro do banco, nem da minha área, com a Accenture, com a McKinsey, de anos, e que funcionam dessa forma. Ou seja, vamos compliciar aqui que são X pessoas, a gente vai trocar essas pessoas, não vai trocar essas pessoas, tem prazo de validade. Eu acho que a gente é muito pouca prática, a gente ainda é muito preso a um modelo formal. Esta é minha agência, esse é meu staff, esse é meu overhead, esse é meu board, e você vai ter que lidar com essas pessoas. É um jeito um pouco humilde de encontrar soluções, sabe? E que está sendo revisto completamente, justamente porque você... aí tem algumas coisas que eu acho que vale pensar. A primeira é que, dependendo do projeto, e aí eu nem estou falando do cliente, imagina que são vários clientes, que não é só você. Então, fica pior ainda, porque a sua necessidade é diferente do outro, que é diferente do outro, que é diferente do outro, em primeiro lugar. Sim. Então, a equipe, se a gente for pensar como cliente, o cliente pega e monta um determinado squad que vai atender a especificidade daquele pedido, né? Perfeito. Só que se você tem contratado algumas coisas dentro da sua agência, talvez você tenha que buscar fora para contratar mais e aquele que está ali aí para este momento ele não serve, logo ele fica obsoleto, ele fica caro. Perfeito. Então, tem uma série de coisas do fixo que ficou complicado. Exatamente. E eu acho que isso vem sendo visto e novos modelos vão surgir daí, exatamente porque a mesma coisa a gente que é da criação defende muito, por exemplo, quando você fecha
alguém pergunta, por que você não faz um pacote com uma produtora para esta produtora, para ser mais barata e servir a todos os seus clientes? Porque o filme do Igor pede uma coisa completamente diferente do filme do fulano, do ciclano, do ciclaninho. E assim, o que a gente busca é exatamente fazer uma coisa que garanta estratégia de diferenciação. Então, se eu for ficar numa coisa só, é mais barato para quem exatamente? Porque a natureza do meu negócio não é, né? Concordo totalmente. Estou 100% de acordo com você. Eu consegui realizar alguns sonhos quando eu virei do lado do balcão. Para mitigar isso que você está falando, a primeira coisa que eu fiz, e assim, agora tem a Suno, mas eu falo isso com segurança, porque com os outras agências e parceiros que eu tive nesses 3 anos que eu estou no banco, eu usei isso como premissa e me faz dormir tranquilo. A primeira coisa é assim, eu não tenho nenhum recurso part-time, Jô. Assim, ou você trabalha para o Santander, ou eu não quero 20% do seu tempo, 30, 40, 60, 12, porque isso é ruim para todo mundo, é ruim para quem está contratando e é ruim para a pessoa que não tem foco. Então, a menos que você fale assim, pô, eu tenho uma governança na criação, onde eu faço o rodízio das minhas duplas porque vai arejar, legal, isso é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando entrar o meu job, eu quero o cara 100% fazendo o meu job. Se depois você vai trocar, pelo amor de Deus, é uma gestão sua, a governança é sua, e não cabe a mim fazer ingerência sobre isso. Agora, o que eu não quero que é aquela maluquice, assim, fulano não entregou o trabalho, ou está atrasado, porque ele tem só 20% do time. Não, peraí, gente. Isso não é honesto. É uma conversa louca, né? Então, assim, porque daí o combinado não sai caro. Então, é o que você falou. Mas isso é uma fortuna. Não é uma fortuna, gente. É melhor, entendeu? Eu prefiro ter um desembolso digno e deixar todo mundo em paz e pagar corretamente pelo que custa, do que necessariamente depois gastar hora homem para fazer conciliação desse tipo de coisa que gera ruído de ambas as partes. Então, acho que tem pequenos atos que os clientes podem fazer, entendeu? Ou seja, não custa nada. Ou seja, eu prefiro ter uma equipe menor e mais enxuta e dedicada do que ter a sensação que eu tenho um exército de 30 pessoas trabalhando para mim, só que a verdade é que cada um trabalha 10% do tempo. Então, essa transparência comprometeu muito, acho que as relações, né? Exato. E aí a gente fala muito dessas coisas e aí eu acho que tem um complexo de vira-lata do publicitário, né? Ou seja, o cliente reclama muito, que assim, o cara não tem conhecimento e profundidade no meu negócio. Pô, é óbvio, ele cuida 20% de você. A hora que o cara está 100% trabalhando comigo, é consequência dele ter profundidade no meu negócio, porque ele respira o meu negócio. Então também, você não dá condições para a sua agência ter profundidade no seu negócio, depois vai cobrar. Eu acho constrangedor, entendeu? Fazer esse tipo de coisa. É quase canalha. Então, peraí. Se eu exijo que você tenha um grau de profundidade maior, eu preciso te remunerar por isso. E eu preciso... Se ele tiver só neste projeto, ele pode não ser o cara do próximo projeto. Mas ele não estará no próximo, mas faz total sentido. Eu comungo aí dessa sua opinião. E a gente... E por isso que eu acho que é tão legal quando você tem gente de criação no comando das agências, da parte de business também. Porque a gente terminou ficando um pouco longe disso daí, porque para entender esse tipo de coisa, não dá para você entregar para uma pessoa de negócios. Simplesmente, né? Essa é uma outra coisa. Foi ótimo você falar isso, porque tem uma coisa que eu sei que quando eu falo, algumas pessoas ficam arrepiadas, porque exatamente parece uma agressão contra a viabilidade econômica e a escala do business. Mas, assim, eu acho que comunicação e propaganda bem feita é um negócio artesanal. E vai continuar sendo. E eu acho que isso não é demérito. Ou seja, as pessoas não gostam de comer. É ótimo comer no McDonald's, pelo amor de Deus, sem nenhum juízo de valor. Mas você paga muito mais, e é muito mais prazeroso jantar num bistrô que tem 6 mesas. Desculpa, cara, eu quero que quem me atenda seja um bistrô. Não tô nem aí se o cara tem relações acionárias, se ele foi comprado pela holding X. Mas o processo de cozinhar aquele negócio é artesanal, tem a mão do dono, tem a sutileza do ingrediente, tem, sabe, os segredos da receita, seja qual for. Então, assim, quando você abdica da gestão executiva de uma agência, colocando na mão de um financeiro, você comoditiza o seu diferencial. Claro. E eu acho perigosíssimo o que você está falando mesmo. Ou seja, que loucura é essa, sabe? E tem gente que morre quando eu falo isso. Não, porque dói para o cliente, dói para a criação, por exemplo. E às vezes eu escuto as reclamações, são as mesmas, e é muito louco. Então, quem fez?
Ótimo. Entendeu? É isso aí. Então... Porque assim, você olha e fala assim, cara, a criação tá achando que foi o cliente tá achando que foi a criação, mas não foi, então vamos procurar quem foi, porque assim, não está funcionando. Esses modelos vão precisar ser um pouco mais transparentes. E outro ponto que aí, só para encerrar, desculpa te interromper, porque senão eu vou esquecer, me perdoa, Jô, que eu acho que fecha o meu ciclo aqui do que eu tenho tentado para fazer uma relação mais justa, mais honesta e sustentável com, no caso com a Suno, mas poderia ser com qualquer agência, que é a história de uma remuneração variável justa. Porque todo mundo... Tem uma coisa aí que é muito tricky, né? Quase da remuneração variável, que as pessoas usam isso numa área de compras. Ou seja, você vende seu trabalho para mim por 10, eu falo, vamos fazer variável, eu te pago 80 e te coloco no risco sobre 20. Não, peraí. Remuneração variável é o seguinte, você orçou em 100, eu vou te pagar 80, mas a sua cereja tem que ser 120. Né? Porque aí é o seguinte, vamos tomar risco juntos, entendeu? E assim, esse é o jeito que eu acredito. Construir esse modelo com o Guga, acho incrível, porque assim, aí sim é um casamento, é na alegria e na tristeza. Ou seja, não dá para o seu objetivo preste um excelente trabalho, faça o máximo possível e eu vou te pagar o que você tinha me cobrado. Não, você tem que receber muito mais que isso, né? E outra coisa que a gente faz, que aí é o que você falou da transparência, né? Que foi um mega rolo polêmico, eu tive dificuldades internas no banco para viabilizar isso, mas hoje como é que funciona? Ou seja, essa remuneração variável que eu pago para minha agência é literalmente a remuneração variável que eu, Igor, recebo como executivo do banco. Então, assim, a minha meta é a sua meta. E aí não tem conflito de interesses. Você dá mãos mesmo para o seu parceiro de comunicação e, assim, isso faz toda a diferença. Cara, tamo junto, meu, porque daí a gente sabe que eu não tô te operando, entendeu? A gente tá... é o seguinte, Guga, você vai empurrar uma decisão que a gente não tá concordando, tô eu e você na reta. E assim, e por que foi complicado isso do ponto de vista de compliance? Porque eu tive que compartilhar informações confidenciais da minha remuneração variável como executivo. E é assim, cara, eu quero um contrato que seja copiado. Então, quando sai a minha variável, sai a variável da Suno. Então, assim, se eu perdi, perdemos todos. Se eu ganhei, ganhamos todos. E eu acho que, assim, isso cria uma cumplicidade maravilhosa, entendeu? Porque, assim, eu tenho que confiar na agência, a agência tem que confiar em mim, porque estamos no mesmo barco, entendeu? Não há hipótese contratual de eu me dar bem e eles se darem mal e vice-versa. E o envolvimento no negócio, automaticamente você faz parte da agência, a agência faz parte do banco. E aí, é uma extensão... entrando nessa parte de você ser um anunciante de banco, tem algumas coisas que eu acho que são curiosas que você fez na comunicação que eu acho que são muito interessantes e que traz esse olhar do cara que é de outros, que bebeu em outras fontes. Até porque você, para quem não sabe, o Igor é jornalista, se formou como jornalista, né, e fez também contabilidade, né? Estatística. A estatística. Logo vi que não era contabilidade, estatística. Ainda bem, né? Ainda bem. O inferno tem subsolo. Não, porque contabilidade é um troço que eu não consigo entender, não há quem faça. Eu fiz administração, além de ter feito... E larguei a administração porque simplesmente contabilidade é um troço que para mim eu não consegui. Ainda bem. Mas a parte de negócios, a visão do negócio, ela é fundamental e tem algumas escolas de publicidade que promovem e outras que não promovem, né? E eu acho que os que tiveram essa capacidade de ver de uma forma mais como um negócio, né? E aproveitando a coisa do valor, mais do que o negócio, valor real da entrega em termos de estratégia e de criatividade e tal, mesmo sendo um negócio que começou sendo um negócio de mídia mais do que qualquer outra coisa, eu acho que essas pessoas hoje têm muito mais chance. E tem chance, inclusive, de ir, por exemplo, fazer uma outra coisa e dentro de um banco, como é o seu caso, e anunciar, por exemplo, os produtos do banco como qualquer outro varejo. Claro. E era um troço que não era feito. Não era. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso, porque isso é exatamente assim, por que eu não posso anunciar o meu, sei lá,
fala programa qualquer. Consórcio. Vou fazer, exatamente, meu consórcio tem um desconto e eu estou anunciando aqui para vocês e venham, sim, por tempo limitado, entendeu? Sim, sim, quer dizer, é a visão porque é a visão do... Jô, é muito legal você falar isso, mas eu preciso fazer um parênteses, porque o fato da gente fazer isso, eu também tive muita autonomia, porque o banco tem um CEO muito especial. Ele também é um cara que tem inúmeras críticas em relação ao modelo do mercado financeiro, ou seja, ele também acha que o mercado financeiro vive numa bolha, que às vezes fica ilhado, e criou uma cultura e alguns dogmas que não são razoáveis. Esse, por exemplo, que você está contando é um, ou seja, então, ele é muito provocador. Eu só sou né, uma das vértices dele lá de marketing, mas esse questionamento do nosso CEO de achar que a gente tem algumas condutas muito previsíveis, né? Ou seja, banco opera muito igual desde os anos 70 no Brasil, né? Baixíssimo indicador de inovação, né? Ou seja, você usar canal digital para usar banco não significa inovação, né? Isso significa adaptação, ou seja, normal, tudo foi para o canal digital, então nada mais do que uma obrigação de que você tenha o internet banking. Agora, inovação conceitual, pensando na relação, no modelo de cobrança no produto, é baixíssimo, né? É quase medíocre, ou seja, não tenho nem problema de falar essa palavra que é mais forte. Então, eu fui muito provocado de um CEO que queria desafiar esse status quo, desses dogmas meio irracionais do mercado financeiro. Um deles é esse, ou seja, a gente é varejista. É uma loucura você ter 35 mil pessoas que trabalham, no nosso caso, né? 35 mil pessoas que trabalham nas agências bancárias, ou seja, que são vendedores. Como são vendedores em qualquer tipo de loja, e a gente ter vergonha de se comportar como varejista. É uma coisa constrangedora, ou seja, e um gerente de banco é um cara igual um vendedor, ele tem meta. Ele é um vendedor de produtos financeiros. A única coisa é que não tem uma prateleira, não tem logística, mas é a mesma coisa. E às vezes com um portfólio enorme, ou seja, as pessoas não enxergam, mas é uma gama gigantesca de produto que se vende em banco. E né? todo mundo sabe muito, e as pessoas querem comprar, não é? Isso é segredo para ninguém. Exato. Então, assim... Aliás, querem saber até mais, né? E querem saber que tipo de vantagem elas levam se elas comprarem naquela loja, né? Naquele banco. Exato. E aí, assim, antes de chegar na história de promocionar e a gente chegar numa corda mais esticada, de fazer até um varejo mais escrachado, né? Que soa estranho, né? Porque você fala assim, nossa, banco não anuncia assim. A primeira coisa que eu assustei, e nem tinha me dado conta, ainda que eu tenha trabalhado, atendi clientes do mercado financeiro trabalhando lá de cá. Atendi o Banco Real, quando trabalhei na Liu Lara, trabalhando na DM9 na África, atendi o Itaú. E assim, antes desse problema, Jô, olha só como é mais grave o flagrante dos bancos não fazerem coisas normais. As propagandas de banco não têm preço. Preço. Que coisa mais... Como é que você faz varejo se você não bota preço? Você anuncia um carro, você bota o preço no anúncio. Você faz o feijão, o macarrão, loja de material de construção. Sendo varejista, ou seja, o produto da indústria, não falar de preço é complicado, né? E banco não falava de preço. Nós estamos falando de um dos setores que mais gasta com propaganda no planeta, né? Faz campanhas incríveis, memoráveis, tem orçamentos parrudos de produção e não tem coragem de falar quanto custa. É como se tivesse uma certa vergonha, sabe? Um constrangimento. O preço você vai ter que descobrir lá com o seu gerente. Entra no site. Na verdade, no bastidor, esse foi o primeiro questionamento que eu fiz com o meu CEO. Eu falei assim, peraí, nós podemos começar a colocar preço nas coisas aqui na propaganda? Porque assim, preço mesmo, preço, igual de cartaz de supermercado. Porque assim, é uma questão de transparência. A gente não pode ter vergonha de falar quanto custa o nosso produto. Isso é uma coisa maluca. Alguém me explica isso aqui? E se a gente tiver vergonha, sinto-lhes informar, queridos. Nós temos um problema interno. Porque não dá para contratar marketing. Pode ajudar a mudar a percepção também, porque a percepção é caro demais, de que é inviável. Isso não é para mim, eu não posso ter. Se você tem vergonha de falar quanto custa, a gente deveria ter vergonha na cara de não fazer campanha. Então, peraí, vamos criar uma regra anterior aqui. Não, mas é muito caro, eu não quero contar. Bom, então não vamos anunciar, porque daí a gente está induzindo o consumidor ao erro. Ou seja, eu não vou participar disso. E foi ótimo, porque o desfecho dessa história foi, você está certo, a partir de agora toda campanha nossa tem que ter preço. E aí era mais difícil, porque se o exercício fosse esse trivial, Jô, então beleza, então está liberado, agora tem que ter preço. Mas como o meu concorrente não coloca preço, eu botava o preço e o consumidor não sabe se aquilo é caro ou barato. Porque não tem parâmetro de comparação. Lógico. Então, assim, cara,
foi uma jornada maluca, entendeu? O meu primeiro ano no banco, porque essa decisão foi relativamente rápida, o diagnóstico foi rápido, a decisão foi rápida. E aí as campanhas não eram efetivas, porque a gente falava assim, tá, crédito imobiliário 9,49. Aí fazia uma pesquisa de pós-teste, so what? As pessoas não sabem se 9,49 é caro ou barato. Então, assim, volta, temos que criar a ressignificação de que os nossos preços precisavam também ter uma legenda, se eles estavam acima, abaixo, mais caros, mais baixos, né? Essa linguagem de varejo, ou seja, só hoje, só amanhã, o mais barato do Brasil, por tempo limitado. Eu tive que varejar, porque senão não dava significado ao preço que eu colocava nas campanhas. Então, é um círculo de aprendizado. Isso não foi de uma vez, assim, imediatamente a gente vai fazer varejo. A gente foi fazendo, a gente descobriu que era compulsório fazer essas coisas. E o ápice da história é quando a gente resolveu fazer Black Week. A gente falou, bom, agora entendemos, não temos vergonha, falamos de preço, tivemos que usar a linguagem do varejo, então agora nós vamos fazer desconto. Porque, cara, se todo mundo pode baixar o preço e abrir mão da margem, a gente também pode, até porque a nossa margem em banco, convenhamos que ela não é baixa. Né? Que é outra coisa que, assim, como não tem promoção em banco, gente? Por que banco não dá desconto? Que maluquice. As pessoas têm desconto comprando imóvel, que é um negócio que é o patrimônio delas, ou seja, que elas pagam em 30 anos da vida. A educação financeira ainda é um tabu grande, né? Eu acho que o Brasil tem uma questão com educação financeira, embora a gente tenha os bancos super avançados na parte de tecnologia, né? E segurança. Sim. Quando você fala perto do exterior, até pela necessidade, claro. Isso tudo foi desenvolvido de uma forma, a gente é assim o top de, sem dúvida. De funcionamento. Tal, do ponto de vista de back-office, infraestrutura, a gente é muito bom, mas a gente é muito careta, cara. E essa história foi divertidíssima, né? Porque... Mas não conta essas coisas, né? Não, exato, não conta. Imagina, assim, existe low profile. Banqueiro é no profile. Tipo assim, ele não quer ser visto, não quer saber que existe. Mas aí teve uma coisa boa. O que deu significado nessa história também, que eu estou te contando do varejo, é que, assim, o Santander na Espanha já tem uma coisa muito, assim, é o orgulho de ser banco. E para fazer tudo isso, a gente tinha que fazer um negócio, né, que é a antítese do Unibanco, né? O Unibanco antes da fusão com o Itaú, aquela coisa de, assim, né, o banco que não parece banco. E eu tenho uma brincadeira que no banco eu falo assim, não, a gente é o banco que quer parecer banco. Nós não temos vergonha de ser banco. Ou seja, pô, para com isso, entendeu? Ou seja, eu quero banco que parece banco. E isso, de alguma forma, pegou muito bem com os espanhóis. Porque tem uma coisa do orgulho, né? Aquela coisa, né? Do ibérico, no tipo... Então, teve um fit grande desse tempero brasileiro do varejo. Está também relacionado à segurança, né? Porque você não quer colocar seu dinheiro num lugar em que... Claro. Não, enfim, não é um banco. Não é banco. Exato. Banco é um negócio que é centenário, ou seja, desde que existe dinheiro, existe banco. Então, assim, eu também acho que não tem muito essa história. Sabe que paga caro, mas para ter algum tipo de garantia, né, supostamente. Sim. E essa coisa que você falou é uma coisa que eu aprendi muito, acho que é muito pedagógico aproveitar o espaço que você está dando para falar aqui para a gente que trabalha com comunicação, porque a gente fica em círculos viciados, né, sem repertório externo. E a gente tem uma coisa, e é muito importante para quem trabalha em marketing de banco, e eu falo isso tranquilamente em nome dos meus colegas, né, meus concorrentes, que assim, é difícil, né? A imagem do setor bancário no país é muito ruim, né? Os bancos têm lucros muito altos, né? Os bancos é um setor que se alega ser muito concentrado, os juros são altos, os lucros são exorbitantes. Então, assim, o telhado de vidro é muito grande, existe uma fragilidade. As pessoas, né, não gostam de banco. Ou seja, banco, o setor é mal visto. Então, aí fica aquela coisa, eu quero ser, a marca do meu banco precisa ser querida, mas ninguém trabalha para fortalecer a imagem do setor, né? O que eu acho péssimo, porque assim, sabe, pô, como você vai ter que escolher um banco na sua vida, escolhe o mais legal, entendeu? E ninguém está resolvendo o problema do todo e está resolvendo o problema da parte. Mas o que eu queria contar como repertório, que é muito útil para as pessoas, é que esse é um fenômeno muito brasileiro e muito latino-americano. Ou seja, como eu trabalho numa multinacional, a gente tem referência um banco europeu. Essa coisa desse ódio ao mercado financeiro e bancário é uma coisa muito brasileira. Ouça isso, que curioso. Ou seja, e como a gente opera em muitos países da Europa, não estou falando de nada espanhol agora, estou falando da Europa, mas a gente é muito grande na Inglaterra e tal. E tem a ver, por que eu estou contando isso? Porque tem a ver com o que você disse. O cerne da questão está em educação financeira. A baixa educação financeira que a gente dá para a nossa população. Então, não estou entendendo. Vou te dar um exemplo bem prático, bem mundano para sair desse papo cabeça, tá, Jô? Quando você faz uma pesquisa qualitativa com clientes de banco na Europa, ninguém odeia banco. Ninguém odeia banco. Porque eu vou te falar o grau de consciência do cara.
um cidadão médio, correntista de um Banco Santander lá em Portugal. Por que ele vai odiar o negócio que viabilizou a compra da casa dele, a compra do carro dele, ele mandar o filho para a Disney, a faculdade que ele fez, ou seja, toda a viabilidade da possibilidade dele ter acesso a essas coisas vem por meio dos bancos. Os juros lá são baixos, né? São menores, mas assim, mas o cara, mas é antes do juro, entendeu, Jô? É assim, o cara fala assim. Eu entendo. Tem outra relação. Tem uma outra relação. E aí eu vou te contar, porque eu também fui investigar, não é tão trivial assim. Então, mas o tipo de serviço também, às vezes, é diferente, né? Muda um pouco, mas, por exemplo, mas assim, serviços de valor agregado, ou seja, cara, não tem como pedir para um amigo emprestar dinheiro para você e você pagar em 30 anos ele para você comprar um apartamento. O brasileiro não se dá conta disso. E detalhe, no caso de mercado imobiliário, nós estamos falando dos juros mais baixos que existem. E são juros muito compatíveis com o resto do planeta. Então, assim, o juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, aí sim a gente tem uma polêmica. Mas coisas de valor agregado, comprar carro, comprar imóvel, assim, é muito maluco. E aí vem o motivo que eu descobri na Europa. Sabe qual que é a razão disso? É que na América Latina, a presença dos bancos estatais dá uma relação de que banco é paternalista. E banco está aqui para te ajudar e não para ganhar dinheiro nas suas costas. Na Europa já não existe banco estatal há um século. Então você não tem a figura de que vai vir um banco que pertence ao Estado e que, portanto, ele não tem o objetivo de lucrar e que ele está aqui para te ajudar. No Brasil, para pensar, a Caixa é a distribuidora da Previdência Social e do Bolsa Família. Ela tem uma importância social no país, ou seja, e usa o mesmo nome, usa a mesma infraestrutura. Pensa no cidadão comum, ou seja, a Caixa é muito mais legal que os outros bancos, ela faz um negócio solidário, né? Esse tipo de serviço que existem nos outros países não são feitos por nenhum banco estatal, são feitos por empresas estatais. Mas então aí, não existe essa confusão, né, do papel do banco. Voltando para a história do que você pode oferecer, você, em algum momento, o Santander ofereceu juros mais baixos do que a Caixa. Claro. Sendo, sim. Ó, que bom que ficou para você, porque era o jeito de explicar que o meu preço era bom. Essa é a forma didática de falar assim, ó, esse preço é bom, sabe por quê? Porque é o mais baixo do país, está mais baixo que a Caixa. Quase deu conar, porque imagina, eu não queria citar o concorrente para diminuir, né? Mas simplesmente para conseguir dar parâmetro de comparação. Você não consegue ter parâmetro de comparação, exatamente. É isso, exato. Então, assim, você não pode citar concorrente, né? Que mas é muito louco essa história. Então, assim, quando eu falo com os meus pares de Santander no resto do mundo, a sensação que eu estou combatendo... Aqui eu tenho que construir marca, gerar negócios, num ambiente onde o meu público odeia banco. Não é o problema que o meu par tem na Inglaterra. Ele não precisa convencer as pessoas que banco é legal. Claro, já está outro estágio. É um outro estágio, entendeu? E eu acho que assim, a história dos juros é legítima, mas acho que tem uma coisa de consciência de educação financeira que a gente está dando luz, ou seja, o brasileiro... lá ele já pode fazer parte, você vê as propagandas do Santander, é sempre uma parte mais próxima da cultura do lugar, né? O que pode fazer e tal. Exato. Sempre tem uma coisa, já está num outro momento. Eu sou seu parceiro em ajudar na cidade, em ajudar o que eu posso fazer. E agora aqui vocês foram muito felizes, voltando um pouco à pandemia que a gente passou reto. Acho que tem algumas coisas aí para falar. A primeira, assim, bem antes da pandemia, vocês perguntavam, vocês tinham uma comunicação que dizia o que eu posso fazer por você hoje, né? E aí vem uma pandemia onde todo mundo tem vontade de dizer exatamente isso, porque é a hora de fazer o que eu posso fazer por você hoje, né? Então, esse caminho estava andado. E um outro caminho andado é que, obviamente, numa pandemia, neste acontecimento da pandemia, tem clientes que, por exemplo, a indústria automobilística ou tantas outras, que automaticamente sofrem, assim, pela natureza da pandemia, né? Claro. Então, e não é o caso de bancos, pelo contrário. Os bancos poderiam, tanto é que vocês se juntaram, ineditamente, né, pela primeira vez, o que para vocês é interessante. A gente está falando do terceiro maior banco, né? Então vocês estão ali junto com os dois maiores. Para a gente foi ótimo. O que é ótimo, imagino eu. Sem dúvida. Para fazer essa comunicação conjunta, né? Essa ação e comunicação conjunta. Isso foi inédito. Então você teve duas coisas muito positivas dentro desse inferno, dentro desse horror e com todas as dores dessa pandemia,
seguramente o Santander teve algumas felicidades, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente é o que você falou, esse movimento de integração dos 3 bancos para a gente tem um efeito talvez maior, né? Do halo, que é o fato da gente ser o menor dos 3, portanto, óbvio que tem um efeito agregador maior, eu não tenho dúvida disso. Então, foi muito bom, foi muito feliz. A história de ser inédito eu também acho significativo, ou seja, e tem uma coisa aqui, né? Que aí eu acho que fica num plano maior, de formador de opinião, mas mais do que ajudar as pessoas, o que de fato foi feito e tal, é assim, os 3 bancos privados se estruturaram previamente e colocaram uma oferta para ajudar as pessoas antes dos bancos públicos. E eu acho que isso é muito significativo. Óbvio que aí não estamos falando do grande público, estamos falando da massa, da escala, porque quem está precisando mesmo de qualquer tipo de ajuda está menos preocupado com esse impacto, né, um efeito colateral, ela simplesmente quer a oferta, quer o crédito, quer ser ajudado, mas acho que pensando em reputação e falando com formador de opinião a médio e longo prazo, foi muito forte isso, João. Então, quando você pega o clipping de imprensa, as pessoas perceberam, ou seja, caceta, cara, como que 3 bancos que disputam o mercado ponto a ponto, ou seja, são concorrentes durante, né, décadas, de repente constroem uma solução integrada mais rápido que a estruturação da União, né? Eu acho que isso é muito simbólico, de verdade, mais do que a campanha em si. Eu fiquei encantado com a velocidade, como que as diferenças desapareceram nessa hora, pensando num bem coletivo, entendeu? Então, acho que foi muito feliz. Mas tem uma outra coisa que algumas pandemias aí, né? A gente não tem só, vamos combinar que não existe só a pandemia de Covid. Então, opa! Isso claro que tem outras pandemias aí que estão assolando o país. Sem dúvida, sem dúvida. Mas na parte individual, e aí acho que cada banco seguiu o seu caminho e tal, por isso que eu achei muito legal do ponto de vista ético também, porque a gente fez esse negócio juntos, doamos dinheiro junto, fizemos campanha junto, fizemos um fundo de ajuda às pequenas empresas juntos, mas a gente também continua anunciando. E eu gosto do que a gente fez, porque a gente, isso eu acho uma característica do Santander, não tem a ver com a pandemia, a gente é um pouco mais atrevido, é o fato de eu, justamente, não sou líder, então eu preciso ser mais atrevido, não tem essa opção, né? Eu preciso mesmo, de alguma forma, tomar alguns riscos. O terceiro é muito mais challenge, né? Você pode... É o underdog, é isso aí. Então precisa ter um punch maior, e era um momento perigoso, porque ser um underdog com condições normais de temperatura e pressão, ok, entendeu? A gente estava fazendo isso há alguns anos, mas agora, eu vou te falar, e aí é isso que eu queria te contar, ou seja, ser rápido agora implicava tomar um risco de ser oportunista. E isso foi muito tenso, eu posso falar isso aqui abertamente, que agora já passou, ufa, mas foi muito tenso, e eu acho que, aí, como um redator frustrado que sou, o poder das palavras, né? E é por isso que eu acredito que propaganda é um negócio tão sensível e artesanal. E aí eu acho que a gente teve um statement que veio antes do que a gente pode fazer para você hoje, que foi a gente vai errar, vai acertar, mas de braços cruzados não vai ficar, que de alguma forma atenuou as críticas. Ih, meu cachorro surtou aqui, desculpa, é o Douglas, ele é assim mesmo, né? Essa hora ele fica meio temperamental, tal, desculpa. Sempre tem os personagens que aparecem personagens. São os filhos, tem várias pessoas que participam. É isso, exato. Ele é meio subliminar, ele não quer aparecer na tela, mas ele grita, tal, é meio carente. Mas essa assinatura, ela de alguma forma foi ótima, porque você não sabe o que isso mitigou de gente dando porrada em redes sociais, em ofertas que a gente fez e algumas pessoas entenderam errado. E o mais importante, que eu acho que é legal contar aqui, né, que é a responsabilidade que a gente carrega quando a gente está no marketing de uma empresa que tem milhares de funcionários. Quando a gente lançou essa campanha, eu recebi, foi a primeira vez, e faz 3 anos que eu estou no banco, acho que tem campanhas muito mais emblemáticas, mais sensíveis, mas olha só como as sutilezas, né? E eu que eu te falei, a história do apoio, né, interno. O poder do redator, né? Ou seja, pessoas falando assim, pelo amor de Deus, obrigado por isso, porque as pessoas estão raivosas no telefone, no telemarketing, as pessoas estão muito tensas e inflamadas na porta, nas filas das agências, e isso aí, você criou um discurso para mim. Então, eu como gerente do banco falo assim, amigo, a gente vai errar, vai acertar, mas nós estamos tentando fazer o melhor. Então, eu tenho um orgulho enorme dessa campanha, porque percebe que assim, né, é um rabicho num filme, né, é um negócio que tem 4 segundos. Mas ela é uma vacina, né? Porque é uma vacina. E além dela ser uma vacina, eu acho que ela tem uma coisa de um posicionamento que beira, para mim, o perigoso para um banco, né? Porque você fala assim, mas vai errar com o meu dinheiro?
Super ousado. Então, É assim, isso aí. tem um atrevimento aí muito grande, tem essa Tem. vacina, mas ao mesmo tempo você Claro. tem que já ter não é personalidade, você tem que já ter uma marca forte Sim. e construída de uma forma tão segura para poder falar. Não dá, você não pode colocar uma fala dessa para uma fintech, entendeu? Não dá, Para não alguém dá. que está Eu começando, concordo. porque Não. as pessoas que estão ali entram em panicam, entendeu? Sim, Você está sim. falando de Mas dinheiro, é né? isso aí. É o que você Trabalha falou. É o que você duro para falou. ganhar, né? E é o que você falou. Tudo cada escolha é uma renúncia, né, Jô? E aqui, exatamente, tem esse ônus perigosíssimo, mas a minha satisfação pessoal de receber e-mail das pessoas que estão ali na linha de frente, sabe? Estavam E passando. falar, você me deu um discurso, né? Me deu um. Puta, que bom, cara. Você não sabe essa campanha. Eu não tô nem aí se essa campanha é boa na televisão, mas você me deu possibilidade de eu conversar com os meus clientes de um jeito mais ameno. Então, putz, cara, eu fiquei incrível. E isso nos deu coragem de sair fazendo mais coisa. Quando a gente viu que isso era uma vacina, que isso de alguma forma dava a possibilidade do erro, né? Porque é muito isso, né? As pessoas adoram falar de inovação, mas não pode errar. Né? Que é o que eu ia entrar agora, porque você que é um cara que vem de digital sabe que sem fazer e sem tentar e sem começar, a coisa simplesmente não acontece. E a gente tem que contar com erro. É lógico. Então, assim... Agora, doutrinar sobre isso é uma coisa muito difícil. Super difícil, então, super assim, difícil. Porque todo mundo quer, exatamente o que você falou, todo mundo quer ser inovador, mas o investimento... Não pode errar. Não, o meu investimento tem que voltar. Claro, exatamente. Então, assim, Aí, ó, o Douglas está agitado. Douglas, você quer vir aqui aparecer? A visão de erro e acerto, do erro como aprendizado e como meio de caminho que é feito lá fora. Eu sempre falo isso, né? Sem dúvida. E assim... Mas que ficou melhor agora, eu acho, que com a Covid. Concordo. O que você está dizendo. Todo mundo perdoa o cachorro que late, perdoa a luz que não está boa, que estava conversando, perdoa, não sei o quê, porque nós estamos fazendo. Isso já é dadivoso, né? E isso mesmo, acho que aumentou a resiliência, a tolerância, a empatia mesmo. É uma pena que seja por um motivo tão ruim, mas é o que você falou, eu acho que temos aí um residual bom, entendeu? E assim, eu fiquei muito feliz, porque em nenhum momento a gente fez essa frase pensando que ela tivesse um significado tão grande, tá? Ela foi muito mais assim, pô, legal, vamos lá, a coisa está muito inflamada, mas a gente não imaginou que ela tomasse essa proporção tão grande. E, de repente, essa frase está lá quando você liga na URA no telefone, o gerente fala assim, o cara do telemarketing estabeleceu como protocolo, e é uma coisa que... É que tá, né? Propaganda boa é que entra na cultura, né? Nesse caso, assim, mas não é cultura... Pelo amor de Deus, isso aqui não é uma Brastemp, longe disso, mas entrou na cultura interna. E às vezes entrar na cultura interna já é um super troféu, sabe, Jô? Ou seja, pô, se internamente a cultura, né? todo mundo, é fundamental. Pô, maravilhoso, entendeu? Que bom que a gente conseguiu fazer uma coisa. E é o que você falou, ou seja, não funcionaria se não fosse verdadeiro, né? Se a gente não tivesse um status para falar nesse tom de voz, né? Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive na pandemia foi... mais do que a oferta, o filme, a iniciativa, essa frase, de alguma forma, nos deu uma segurança, que não tem nada a ver com mais, segurança da companhia, para a gente fazer algumas coisas, mesmo sabendo se tivesse problema, não ia ter problema. Então, muito legal mesmo a história da pandemia. Eu fico muito feliz em saber que a gente ainda tem viés inconsciente psicológico que a gente precisa lidar para que as coisas aconteçam, entendeu? Às vezes a gente fica preso em problemas tão maiores e a solução está em coisas mais sutis e delicadas ali que a gente nem percebe, passa desapercebido. É isso aí. E aí a gente fala... tinha várias coisas aqui para falar com você. Vai lá, eu tenho todo o tempo do mundo, você que manda. Tem tanta história bacana. Tem uma coisa que eu anotei aqui, que é a história do e-commerce, né? Como o e-commerce foi crescendo. E ele é pífio, né? Ainda no país. Mas ele se acelerou, como algumas coisas se aceleraram nessa coisa do Covid. E o e-commerce banco é o mais legal de todos, né? Porque, assim, para vocês não têm que nem ter logística, nem ter... Já tem, né? Já tem tudo. Tá tudo lá, infinito, né? Eu não tenho problema de estoque, meu material não estraga, né? Não tem estoque, não tem logística, não é perecível, eu não tenho limite de venda, pode comprar, assim, nossa, só que problemão. E se eu vender 1 bilhão de cartões de crédito, eu vou ter que arrumar alguém para imprimir o plástico. Que problema, hein? Então, assim... de fato, é o melhor dos mundos, ou seja, todo mundo, e isso é muito curioso que você está falando, é um testemunho que eu posso dar também.
boa parte das pessoas que trabalham, a gente chama de canais digitais no banco, né? Que nada mais é do que um e-commerce de banco, são oriundas de outros setores, né? Gente que veio de Dafit, Mercado Livre, Via Varejo, Magazine Luiza. E essas pessoas amam trabalhar lá. Eu não estou falando especificamente do Santander, né? Não tem atenção, né? Não tem atenção que tinha no... Puta, exatamente. Elas falam, cara, esse é o melhor e-commerce do mundo. Tudo que tinha de problema no e-commerce, vocês tiraram daqui. Então eu quero trabalhar aqui pro resto da vida, meu, porque tudo que dá estresse, que é isso que você falou. Outra coisa também que dá estresse é checkout, né? Ou seja, o cara faz todo o carrinho de compras, aí no final, putz, o cartão dele é bloqueado. Cara, a gente não tem esse problema, o cara é meu cliente, entendeu? Eu não deixo o cara nem selecionar aqueles produtos se ele não tem possibilidade de pagamento. Então ainda tem esse outro variante, além da logística do estoque, que é o checkout. Eu não tenho problema de checkout, você é meu cliente, entendeu? Eu não estaria te vendendo alguma coisa que você não poderia pedir. Então, nem esse atrito que é comum no e-commerce, que é chegar no final e não passou o cartão, bloqueou o cartão, pô, não tem problema, né? Ou seja, eu não vou vender um seguro para você que é meu cliente. Como assim? Ou seja, eu tenho acesso à sua conta corrente. Claro, não tem possibilidade disso acontecer. Seguro, né? Então, essa frustração que acontece no final das compras de e-commerce, a gente também não tem. E é muito legal isso que você está falando, porque eu tenho testemunho, eu tenho exemplos. Estão chegando as pessoas na minha frente que migraram dessas empresas e foram trabalhar lá no banco e falam, meu, isso aqui é o paraíso. Aqui a gente não tem 1/3 dos problemas que a gente tem nos outros setores. Né? Ou seja, esses caras, para dizerem que é um paraíso, você imagina o que deve ser, meu Deus do céu, você ser uma atendente de e-commerce dessas lojas, deve ser um troço muito louco, né? Mas tudo está mudando muito rápido. Eu acho que as coisas vão ser mais autônomas. Tem um monte de coisa nova acontecendo. Tem um monte de... Acho que as fintechs vão sofrer um pouquinho aí, porque tudo que é pequeno, né? Acho que os bancos têm um papel grande nessa questão dos pequenos e dos grandes, que eu espero que esteja sendo... Concordo. Eu acho que o mais importante... Tudo depende, né, Isso. Eu acho que tem um ponto aqui que é importante que você falou, eu acho, sem entrar no mérito das fintechs sofrerem ou não, eu acho que é o que você falou, é uma questão de escala de pote, quem for menor sofre mais, e aí isso transcende para todo mundo. Mas eu acho que tem um momento bom para os bancos, né, e eu não estou falando do Santander, acho que todos nós, que fintech no Brasil, né, infelizmente, em outros mercados mais maduros não, mas aqui, majoritariamente, são soluções de pessoa física, né? Não são soluções de pessoa jurídica. E quem mais está sofrendo é a PJ. Ou seja, se você tem um pequeno negócio, você não tem conta numa fintech, você tem conta em um banco. Por oferta mesmo, não é uma questão de distinção. Ou seja, não existe Nubank conta pessoa jurídica. Não existe. E nesse momento, ajudar... Exato. Ajudar o pequeno negócio é o motor de salvação do resto. E isso as fintechs não conseguem fazer. Elas não têm os clientes de pessoa jurídica, elas têm os clientes de pessoa física. Então, enxergar as mobilizações que têm sendo feitas pelos bancos no intuito de salvar as empresas é um negócio que realmente vira um asset que as fintechs não têm. E é uma oportunidade as pessoas ficam de se aproximar desses caras, porque, assim, na verdade, eu acho que sim. A gente está falando do que move o PIB brasileiro, né? Então, exatamente. O Brasil é um país movido por pequenas e médias empresas, principalmente as micro, né? Sem dúvida. Então, assim... É isso mesmo. Eu acho que essa vocação, que é um negócio meio invisível, porque assim, quem é assalariado não entende muito essa lógica, a não ser essa pandemia que a gente viveu, ou seja, fica meio inerte, né? Ou seja, não tô nem aí se você é um bom banco, uma boa solução, uma boa empresa para o pequeno empreendedor, né? Porque eu não sou pequeno empreendedor, sou assalariado, sou funcionário público, eu trabalho para alguém. Nesse momento, essa história de ajudar os pequenos e micros, como você falou, é um problema de todos nós, né? E quando vira um problema de todos nós... Se você ajudar, me ajuda, como pessoa física, entendeu? Ajuda o Brasil, E aí eu acho que o protagonismo dos bancos ele é inquestionável por causa disso, porque assim, as fintechs não têm como fazer isso, né? E aí acho que a gente se aproveitou bem dessa oportunidade e você pode perceber, ou seja, todos os bancos estão fazendo suas campanhas pautadas assim, você pequeno, você empresário, seja um falando que vai passar, seja outro falando eu vou te ajudar, seja a gente que é mais produteiro, tipo assim, ó, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, mas todo mundo de alguma forma está se apropriando dessa relação com a pessoa jurídica, e aí, ou seja, a fintech, não existe a fintech, existe a gente, assim, eu pego na nossa mão e é o que você falou, a gente passa até a ter uma responsabilidade, eu acho que é menos uma discussão de mercado, de quem ganha mercado se aproveita da situação, mas assim, se a gente for bem sucedido aqui, a gente segura a economia do país, se a gente for mal sucedido, afunda todo mundo junto, então acho que é meio que uma coisa meio mutirão, entendeu? Tanto que essa oferta de união dos bancos era PJ, ou seja, quando os bancos vieram falar assim, ó, a gente vai financiar com um juro ridículo da Selic, um prazo de pagamento enorme, os salários das pessoas que trabalham para pequenas e médias empresas.
foi isso que mobilizou a integração dos 3 bancos. Ou seja, não é que a gente se juntou para oferecer crédito ou uma solução paliativa. Ela já foi pensada exatamente no que você falou. A gente sabe o grau de importância que as pequenas e médias têm para a sustentação da economia e para a empregabilidade, né? Tanto que a linha que foi feita para os 3 bancos era exatamente disso. 80% ou menos, né? Algo assim. É isso mesmo. Tem estudo que fala de 70%, outros de 90%, mas assim, seja como for, no pior cenário, no maior cenário, é isso, você acertou na média, é isso aí. Agora, vamos a última vez que a gente se falou, agora eu vou levar um pouquinho para você, porque você estava falando justamente dessa questão a gente estava falando, né, dessa história da classe C, da classe dos micros, dos pequenos Sim. Empreendedores que nem são vistos muitas vezes como empreendedores, claro. Né? Ou melhor, muitas vezes são chamados de empreendedores, mas na verdade são só meio sobreviventes e estão tentando fazer ali seu pequeno negócio e tal. E aí eu vou entrar no assunto de diversidade, porque claro. eu acho que tem tudo a ver. Se você não tiver dentro da sua equipe, dentro da sua escuta, dentro da sua dentro do seu universo até de leitura, claro. de arte, de séries, de tudo, se você não tiver aberto para entender e falar, né, a língua de todas as pessoas, né, desse universo tão diverso que a gente tem, a perda econômica já se provou ser imensa, para não se falar da parte da ignorância, né? Estou só falando da parte claro. E daí eu te pergunto, os bancos são normalmente instituições mais tradicionais, né? Cara, vou te contar, a sua pergunta é ótima. Eu acho que é um tema bom você puxar isso, porque eu acho que é super relevante, temos que falar de coisa séria mesmo. Agora, vamos lá. Eu acho que tudo é uma questão de parâmetro de comparação. Então, acho mais honesto eu fazer um testemunho visceral e passional do Igor, e depois eu até falo o nome do banco, mas vamos separar as coisas aqui. O que eu posso falar como Igor, antes de falar como diretor de marketing? Ou seja, se existe um problema mesmo, flagrante, e eu posso falar com toda a segurança do mundo, Jô, sobre diversidade, a gente vive ele no mercado publicitário. Porque por mais tradicional que um banco seja, o tranco que eu tomei de diversidade, quando eu sentei num banco que sim é um ambiente tradicional, sim um ambiente machista, mas mesmo assim tinha muito mais gente de níveis estudantis, níveis sociais, regiões diferentes do país, percentual de negros e pardos, percentual de LGBT, num ambiente que, como você mesma disse, é absolutamente tradicional, anos-luz. Mas o acesso é muito mais normal, né? O acesso do publicitário. Quantas vezes, na minha geração, por exemplo, há tempos atrás, você tinha que passar um tempo sem ganhar nada, até você ganhar alguma coisa. Então, você tinha que vir de uma família que conseguisse segurar você sem ganhar porra nenhuma durante anos. Então, assim... É isso. É sistêmico, é estrutural o problema. Em banco, não. E aí, pensar a entrada... Não, mas o mercado publicitário é preciso então, assim, rever isso daí. É pouco, está longe do que deveria ser, como você disse. Acho que ainda o rótulo de ainda ser muito tradicional e ser muito caucasiano, branco e masculino existe, tá? Mas eu fiquei surpreso, porque a minha história de vida de 20 anos no mercado publicitário, quando eu entrei num banco, e estou falando para não fazer na área corporativa, na sede do banco, não estou colocando aqui, não estou sendo espertinho e colocando na estatística as agências de quem trabalha lá na ponta. Já era de largada infinitamente mais diverso do que tudo que eu tinha vivido, João. E você cobra isso dos seus parceiros? O banco? Isso que eu falo. Cara, a cobrança, isso que é muito legal, a cobrança acaba acontecendo porque o fato de eu já ter essa presença diversa na minha equipe gera uma cobrança que não é minha, é a cobrança dos meus, entendeu? O estranhamento, ele é tão assim, porra, tá uma coisa errada aqui, entendeu? Eu tô achando esquisito esse lugar aqui. Então, o que é mais legal, porque não precisa ter a política da cobrança, não precisa ter a liderança puxando. Ou seja, a inquietude de achar que aquele negócio está estranho, ela já vem de dentro, ela é natural, ela vem de baixo. Então, eu fiquei muito surpreso. Agora, óbvio, e aí eu preciso falar, agora eu vou falar em nome do Santander. Talvez eu não esteja falando em nome da indústria. E aí eu tenho um privilégio enorme, porque eu trabalho no único banco entre os 50 maiores bancos do planeta,
cuja presidente é uma mulher, que é membro da ONU. Então, assim, talvez a gente tenha um desvio no Santander em relação à diversidade, aonde, ainda que eu ache que a presença masculina e a presença branca seja muito grande, talvez a gente tenha percentuais muito maiores do que os indicadores médios do setor, em função da gente ter uma mulher na presidência que é dona, que é herdeira e que é ativista e que, de fato, levanta uma bandeira e que é muito forte. Então, assim, eu tenho só 3 anos de banco, de um banco que é de 1840. Então, assim, você imagina a história que esse banco já passou de tentar ser uma empresa melhor. Então, assim, eu acho que eu herdei, e aí eu tive sorte de cair num lugar que tem essa característica que, infelizmente, é uma característica que foge da curva. Melhor seria se todos os bancos tivessem uma história mais diversa, mas acho que ali tem uma bandeira que já existia e que vem mesmo da presidente, que, by the way, também é acionista. Então, acho que isso é muito forte. Para não parecer, eu não tenho, cara, você sabe que eu tenho ojeriza de fazer jabá, e aqui não tem nada a ver comigo, por isso que eu falo, ou seja, não tem a ver com marketing, propaganda, é o que existe. E é isso, ou seja, acabou de sair o ranking da Exame de diversidade. Eu ia falar porque vocês ficaram entre os 10, né? As 10 marcas. A gente ficou entre os 10 e a gente ganhou a marca com maior o destaque étnico-racial, né? Entre todas as empresas do país. A gente foi o primeiro em étnico-racial. Então, assim, e de um jeito que, cara, é isso que eu ia falar, é muito legal, não é um jeito hostil, não é que a gente fica se matando lá para fazer número e ganhar prêmio, é muito natural, muito espontâneo. Então, acontece de dentro para fora mesmo na empresa. Então, e é o que você disse, é uma necessidade, né? Não estou fazendo porque... Não é exatamente. Representatividade garante criatividade, garante soluções, garante muito. uma visão lúcida do mundo, né? Exato. E, Jô, vou te falar uma coisa. O banco é um ambiente muito fértil para provar essa tese do quanto a diversidade é capaz de produzir inteligência, riqueza e criatividade, porque a gente, né, bancos de varejo, eu digo, a gente trabalha com todas as estratificações da sociedade, ou seja, eu tenho cliente do Santander que tem 200 milhões de dólares investido e tem o cara que ganha menos de um salário mínimo, o cara que mora no interior de uma cidade de 2.000 habitantes no Nordeste, uma pessoa de 80 anos, um cliente de 17. Então, assim, o cara pode ser negro, branco, amarelo, pardo, gay, lésbica, ou seja, a gente trata com todos os estratos da sociedade. Então, assim, no nosso caso, não é só uma questão de luxo ou de charme fazer o uso da diversidade para a gente ter soluções mais inteligentes e criativas e que vão ter mais valia mercantil. A gente precisa, porque eu lido com todo tipo de gente do planeta. Então, assim, é o que você falou, não tem como não ser. Ou seja, como que eu vou retratar, né, pessoas meio rural? Imagina, o agro é 30% do PIB, Jô. E como é que a gente vai fazer campanha falando com esse pessoal, sendo que é um bando de gente que mora no Itaim Bibi? Então, assim, cara, eu vou te contar, eu me sinto um super privilegiado. No Santander esse negócio é verdadeiro, ele purga de dentro para fora. Acho que os prêmios são consequência do trabalho que foi feito dentro e não de um processo artificial de construir essa imagem, tanto que a gente tem um enorme cuidado de não se promover em volta disso, né? O que eu acho de um caráter enorme dos acionistas, ou seja, cara, a gente faz isso porque é assim, porque tem que ser assim, porque é bom não só para a sociedade, mas é bom do ponto de vista mercantil. Então não faz sentido que isso vire uma bandeira de promover a nossa marca. Eles acham indigno isso, eu acho de uma verdade, assim, de um respeito que eu tive quando eu descobri isso, que é tentador, né? Às vezes a gente fica tipo assim, nossa, que legal, né? Isso aqui, vamos contar? Não vamos contar. Não faz sentido contar. Extrapola o limite ético. Contar e fazer barulho em cima disso, acho muito, muito correto. Assim. E foi uma coisa que aconteceu pra caramba nesse momento para as pessoas que são de marketing, né? Essa divisão. O que vai ser isso, o que vai ser nesse momento da Covid, né? Lá no começo. Sem dúvida, sem dúvida. Estou fazendo, anuncio ou não anuncio, só faço e fico calado. Faço e não falo nada. Acho que teve esse momento aí que... E aí, cara, eu vou te falar um negócio que eu aprendi sobre essa diversidade e virou um mantra, assim. É uma frase que fica no... eu tenho ela colada, imprimi ela e fica na minha mesa lá no banco. Essa frase ela é consequência da vivência que eu tive com essas pessoas. E por que ela virou um mantra? Porque ela ajuda a gente a fazer um trabalho melhor no marketing. Que é o seguinte, a classe média não é a média do brasileiro. E a gente... Porque não é mesmo, quando você pega a pirâmide, né? Ela está aqui, ó. É isso. E a gente
E a gente... Por que eu adoro essa frase? Porque, primeiro, ela é absolutamente verdadeira do ponto de vista estatístico, e mais do que isso, ela faz com que a gente crie um critério de controle onde a gente olhe para qualquer tipo de comunicação nossa e desapareça com esse rótulo, esse estereótipo de parecer que a gente está sendo representativo colocando um protagonista, um personagem de classe média. O que acontece, desculpa a crítica ao mercado publicitário, em 90% das campanhas. Então, assim, e o pior é esse álibi horroroso de achar que, assim, não, mas é aspiracional. Não é aspiracional, com todo respeito. As pessoas mais simples e humildes desse país não querem parecer um hipster que mora no Itaim Bibi. Ninguém vai me convencer disso, entendeu? Então, assim, é bebendo na Inglaterra, né? Esquece, gente, nosso tempo é diferente, tá? É isso, é diferente. Então, é isso mesmo. Agora, eu costumo dizer, em várias áreas existe um preconceito estrutural, né? Eu acho que não é só o racismo estrutural que a gente Claro. A gente tem uma série de preconceitos estruturais, como esse, por exemplo, de Sim. você falar algumas crenças que, pelo amor de Deus, gente, precisa andar. Não dá. E aí, nesse sentido, eu acho que os clientes são fundamentais para fazer esse tipo de crítica que você está fazendo para o mercado, porque é a oportunidade que tem de se reinventar, se reinvente ou morra, né? Claro, não, assim, e é uma coisa, e muito legal é isso, ou seja, uma coisa é a gente fazer uma fiscalização meio que, né, artificial, de se a gente está tendo o tom correto. Mas quando você tem uma equipe diversa, você não precisa. Não, já vem... Não precisa. A correção é isso, ou seja, não é assim, putz, eu estou tentando aqui imprimir, eu não preciso fazer um exercício de imprimir uma verdade, de ser mais inclusivo, porque a minha equipe já é assim, ou seja, isso vai acontecer absolutamente de forma natural, sem nenhuma intervenção, que é mais ou menos o que eu te disse, por que a gente é tão diverso dentro do banco. Então, é o jeito mais feliz de fazer isso. Nesse aspecto, eu me sinto super privilegiado, Jô. Assim, nossa, que bom que é assim. Fico feliz. Está mudando, eu acho que está mudando muita coisa. Eu acho que essas conversas são exatamente para tentar dar exatamente para a gente ouvir esse tipo de coisa mesmo, para que o mercado mude para melhor e se reinvente. Claro. Porque a sociedade está mudando e a gente é o reflexo a gente trabalha com esse contato, assim, a gente trabalha com pessoas. Você não se comunica com quem você não consegue falar. Lógico. Entendeu? Então, assim, essa reaproximação da realidade, a gente precisa entrar no walk the talk, não só das marcas, mas das agências, né? Sem dúvida. Porque, assim, já não cabe mais. Agora, para finalizar aqui, que o papo está ótimo, mas eu queria saber o seguinte, você, afinal de contas, encontrou uma série boa para você assistir? Encontrei! Putz, que ótimo. Conta pra gente. Putz, vamos lá, eu entrei Putz, excelente você ter me dito. Eu nunca tinha feito aquilo, ficava meio constrangido, achava aquilo até meio uma conveniência, né? Sempre achei meio abusado quem faz pergunta em rede social, sabe, Jô? Tipo assim, é de um conforto, né? Tipo assim, folgado pra cacete, né? Tipo, vai lá, escreve assim e tal. Eu escrevi. Mas é tão legal, porque você bebe em fontes de pessoas com backgrounds, com vivências, totalmente diferentes. Completamente diferentes. Isso é muito legal. Um livro que você nunca leria, chega uma série que você nunca assistiria. Então é legal. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, sua pergunta é ótima, eu faço questão de responder, porque foi até um dilema familiar aqui em casa, tá? Eu e a Mari, a minha esposa, a gente teve que decidir, né? Porque a gente ia assistir junto, então também não era uma decisão individual. E aí foi muito legal, porque aconteceu o seguinte, a gente decidiu assistir Falda e Ozark, que a gente não tinha visto os dois. Só que assim, Ozark foi um processo de convencimento, porque a gente não queria ver essa série. Então, mais do que uma dica, é alguém falar assim, insista, acredite, e te vender, e te persuadir, e de não achar que é perda de tempo. Então, assim, a gente também cria alguns preconceitos, né, com algumas coisas, com trailer, com opinião alheia e tal. Então, acho que o mais legal, mais do que esses dois títulos, é o bastidor de como a gente assistiu esses títulos. A gente já estava super assim, com o pé atrás, pensando, isso aqui é a versão segunda linha do Breaking Bad, meio caído, meio fantasioso, meio pouco verossímil e tal. E a gente, de repente, estava lá engajado e adorou assistir a série e tal, vimos até o final. E o Falda era ao contrário, ou seja, eu me engajei muito, mas
putz, aí tem uma coisa, vai ser complicado, ou seja, não estamos num momento de pandemia, isso aqui é muito triste, muito pesado, tal, não sei se eu estou disposto a ver isso. Então, mas é o que você falou, e no fundo eu adorei perguntar, porque acho que o debate e a discussão foi mais rica do que o título em si, entendeu? Ou seja, o processo de decisão foi muito mais divertido do que o próprio consumo das séries. Então, é o que você falou, perguntar é uma dádiva, né? Ou seja, eu acho que eu fiquei A gente está constrangido lá, mais achei meio... aberto também, né? Eu acho que lógico, nesse lógico. sentido, eu acho que tem um lado positivo nisso tudo, né? Da acessibilidade assim das pessoas Total. de outro E jeito. aproxima, né? É maravilhoso você saber o que outra pessoa está assistindo, né? Eu adorei também pelas respostas das pessoas. Muita gente respondeu coisas que eu já tinha assistido, e aí, em vez de eu ficar frustrado, eu falava assim, puta, que legal que essa pessoa assistiu isso, não imaginava que essa pessoa Você assistiria. É o que gostou, você falou. né? Gosta da mesma coisa que Porra, eu. que Subiu o legal, meu né? conceito, vou botar aqui um Isso! para ela. Exato, 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 exato. É exatamente isso. Então foi uma experiência. Assim, eu estava bem constrangido de fazer, mas é o que você falou, acho que só colhi coisas boas da história de perguntar. E é isso, Muito bom. Falda eu não terminei ainda, tá? Tô no meio da segunda temporada. Eu assisto em doses homeopáticas porque eu gosto tanto, e parece criança quando come chocolate devagar, sabe? Tem que ter aos pouquinhos, né? Isso, Em para não Salvador, gastar, a para não gente gastar. fica pipinando. Tem que Aí, pipinar. boa! Boa, é isso aí, é isso aí. Muito bom. Igor, adorei a conversa. Obrigado, eu que adorei. Super, foi Muito maravilhoso, legal, terapêutico. Amei. muito bacana. E a gente se vê aí mais para frente. Obrigado, Jô. Eu quero Obrigado. te Saudade de agradecer você. pelo seu tempo, eu também. Vamos ver se Adorei, quando adorei. acaba a gente consegue Vamos lá. tomar um café aí, porque tá Fechado. puxado. Tá Nem bom. café tá Obrigado dando mesmo, mais. Jô. Um beijo Adorei. Um muito beijo. grande. Obrigada.